Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Uma honra poder estar convosco na abertura deste trabalho, louvando a Deus pela vida do pastor Paulo Zang. Deus siga abençoando e honrando a sua vida, a sua casa e o ministério que o Senhor tem nos confiado. Cada um dos irmãos, obreiros, pastores que se fazem presentes, o cantor Elson, prazer conhecê-lo também. Trago o abraço do meu presidente, o pastor Vicente Mariano, e o nosso setorial, pastor Emílio Pinheiro, da cidade de Toledo, para o pastor e a toda a igreja. Amém? Vamos à palavra do Senhor, livro do Atos, ou de Atos, os Feitos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Estamos em um congresso de missões, ora a voga gera em nós sempre um despertamento missionário, e desta maneira Deus quer falar conosco, conforme a necessidade já citada de missões. Quantos encontraram, amém? Também no telão vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós, diga comigo assim, o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Diga comigo em alto e bom som, diga assim, e até aos confins da terra. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, que o evangelho chegou até nós. Tierra del Fuego, em La Argentina, há uma placa dizendo el fim del mundo, aqui ao lado, na nossa América. Amém? Podeis se assentar. O tema citado, inspirado pelo Espírito Santo para este trabalho, vem nos chamar a atenção pela sua necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. A saber, ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você precise falar em línguas estranhas. Uma das evidências de ser cheio do Espírito Santo é que você deve manifestar o fruto do Espírito, que representa a ação, a ativação da presença de Deus em nós e através de nós. Tem muita gente que Deus usa e não habita nela. Como assim, pastor? A Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome falamos em novas línguas, em teu nome curamos pessoas. E ele vai dizer: nunca vos conheci, ou seja, nunca habitei em você. Mas como Deus pode usar alguém e não habitar nesta pessoa? É que esta pessoa buscou de Deus um dom espiritual, buscou de Deus o revestimento espiritual. E eu creio que nesta noite, aqueles que deixaram os seus lares vieram, não apenas para serem ou saírem cheios do Espírito Santo, mas saírem revestidos do poder do Espírito Santo. Nós já ouvimos línguas estranhas, já ouvimos Deus renovar pessoas e falar em mistério aqui nesta noite. E eu creio que sairemos daqui mais cheios da maneira que nós chegamos. Quantos creem? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: esta é a vontade de Deus para nós nesta noite. Aleluia. Nós temos no Evangelho, ou melhor, nos 3 evangelhos chamados de sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, a declaração e a manifestação daquele que viria a esta terra.
A Bíblia vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, mesmo sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, ao Pai. Portanto, esvaziou-se a si mesmo e veio a esta terra na condição de servo. Desde a criação nós encontramos um Deus criador e encontramos o Filho libertador no Novo Testamento. A Bíblia vai dizer que Jesus então vem através dos evangelhos que credenciam a sua vinda, a sua vida pregressa, a sua manifestação como o Cristo ungido de Deus, através dos milagres, da expulsão de demônios e da manifestação do poder de Deus. Aquele que certa feita a Bíblia vai dizer que escribas e fariseus, duas etnias que se levantaram por vezes contra o seu ministério, disseram: ele expulsa demônios por nome de Belzebu, príncipe dos demônios, uma atuação pagã. Mas ele vai repreendê-los e vai dizer: não, eu expulso os demônios é pelo dedo de Deus, pela autoridade que veio do Pai e está aqui nesta noite. O que isso quer dizer, pastor? Que entidades, principados e potestades já bateram em retirada, já caíram por terra da sua vida, da minha, da tua casa e da minha, e portanto estamos aqui nesta noite, libertos, livres e como vasos para sermos cheios da presença, do poder, da unção e da autoridade do Espírito Santo. Se você sente ele ali, levante a sua mão, porque ele quer te visitar com renovo. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Shaddai Avas, Rebandarabasuri. Jesus cumpre o seu ministério. A Bíblia vai dizer que ele passa pela cruz, ressuscita no terceiro dia. Por 40 dias ele está ainda nesta terra em um corpo glorificado, a primícia daquilo que um dia nós almejamos receber. A Bíblia vai dizer que quem aceitou a Cristo através da fé é justificado. Através do poder do Espírito Santo passa a ser regenerado. Por isso está escrito que quem está em Cristo, e o verbo está no presente do indicativo, não é quem esteve ontem, nem neste dia ainda, mas quem está agora. Aleluia! Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso um culto racional como esse é o momento de apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, que é o culto racional, e não nos conformar com este século, mas transformar pela renovação da nossa mente, para poder experimentar, quem quer, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Só quem oferece um culto racional consegue experimentar. E agora ele está ressuscitado. E a Bíblia vai dizer que ele vai deixar agora uma ordem imperativa para os seus discípulos. A Bíblia vai dizer que estavam aproximadamente 500 pessoas reunidas. E ele vai dizer para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis. E ele vai fazer esta declaração antes de se ascender aos céus, antes de subir aos céus em um corpo glorificado, antes de desaparecer nas nuvens.
ele vai deixar a ordem imperativa que lemos, dizendo: mas recebereis. E a palavra aqui é poder. A palavra poder tem a conotação com a palavra grega dunamis, que quer dizer explosão de poder, como uma dinamite. Ele diz para eles: vocês precisam ficar em Jerusalém. E há uma ordem imperativa. Ele vai declarar no contexto dizendo que ele precisava ir para que ele viesse. Quem? O Consolador, o Espírito da verdade, o advogado, aquele que viria. E ele diz: importa que eu vá, que eu suba aos céus, que eu seja assunto aos céus, agora ressuscitado. Importa que eu suba, para que se cumpra o Salmo 24, como está escrito: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória, que está aqui, que já está tocando em vidas e já está fortalecendo pessoas que vieram adorá-lo. Mas é antes dele subir. Mas é antes dele subir que ele vai fazer esta promessa. Ele vai fazer uma declaração. E nos chama a atenção porque ele vai falar a respeito agora da terceira pessoa desta Trindade Santa. O Pai é o primeiro, o Criador. O Filho é o libertador e salvador. Mas o Filho vai fazer a declaração daquele que viria a esta terra, que batizaria, aleluia, pessoas. Ele vai fazer a declaração do Espírito Santo. A palavra hebraica é Ruar Kadosh, Espírito Santo. O que nos chama a atenção é que ele vai fazer a declaração daquele que está declarado no livro do Gênesis, no capítulo 1, quando está escrito que a terra estava sem forma e vazia, está escrito que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Aquele que é o espírito de movimento, não é um espírito estático, parado, não está apenas em um quadro, não é um mito, não. Nós já podemos senti-lo aqui nesta noite, movimentando as águas, movimentando os corpos físicos e celestiais. E tem gente aqui que já recebeu da sua porção, do seu poder, poder, poder. Levante a sua mão porque Ele quer te visitar. Levante a tua mão porque Ele quer te renovar. Levante a tua mão porque Ele quer agitar as águas aqui nesta noite. Quem tem língua, receba renovo de língua. Quem quer ser batizado, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Surabacata, rebacanto, rabasurabagará, rimacanto, rebassante, papá, acata, rabassorobatai. Receba nova porção, mais poder, mais poder, mais poder, mais poder. Rebarabassurabararé, rebarabassurabararé.
santo, santo, santo. Riba, riba, xerequenda, reba, ruba, dara, sé, riba, basta, tete, raba, papasso, tete, pegou, chata, papa, tete, pa, roba, babassura, badaia, receba, mais, Xadarabassúria. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele quer te visitar, Ele quer te renovar, Ele quer te encher para te usar com mais autoridade, com mais virtude, com mais unção, com mais poder. A declaração para que eles fossem enviados ao mundo, a declaração para que eles viessem ter intrepidez e autoridade, a declaração para que eles tivessem ousadia e não medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus é amor, está aqui nesta noite, na pessoa do Pai, do Filho e do seu Espírito Santo. Então ele vai fazer a declaração a respeito desta pessoa. Não pense os senhores que até mesmo na igreja católica apostólica romana, não foi de antemão que aceitaram ele como pessoa. Teve que haver um concílio em Roma para aceitar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Então isso não é coisa de religião, está na sua palavra. A questão que Jesus então vai falar a respeito do cumprimento da interpretação daquele que viria, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo. E vai falar a respeito dele, que é uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que planeja, uma pessoa que fala. E a Bíblia vai dizer que como pessoa ele tem ciúmes de nós. Aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, para não sermos condenados com o mundo. O Espírito da verdade, a saber, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus Cristo de Nazaré no seu batismo no Rio Jordão. A Bíblia vai dizer que ele nasce, ou seja, ele desce como um símbolo, o símbolo de uma pomba. Por que pomba, pastor? Porque pomba, ou a pomba, não tem fel na sua carne, é puro, aleluia. Então a pureza dele, ele desce em um voo suave, como um símbolo da pomba. E a Bíblia vai dizer que foi o Espírito Santo que ungiu a Jesus de Nazaré. Eba! O Pai brada do céu dizendo: eis o meu filho amado, a quem me comprais. Mas quem unge a Jesus foi o Espírito Santo. O Espírito Santo então, que é uma pessoa com sentimentos, com intelecto e com atitudes. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em uma das suas epístolas: não abafeis o Espírito Santo. Outra passagem: não extingais o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que foi o Espírito Santo que inspirou as sagradas escrituras, escritas pelos 40 homens de Deus, em um período aproximado de 1500 a 1600 anos. Pessoas simples, até intelectuais ou doutores, como o apóstolo Paulo. Mas quem inspirou a Escritura, esta biblioteca que temos em mãos aqui nesta noite, e que lemos esta referência de Jesus a respeito dele, foi ele
que inspirou esses 40 homens de Deus. Portanto, toda a Escritura não veio de particular interpretação, mas foram homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que escreveram a Escritura, que é loucura para quem se perde, mas para nós é poder, é poder, é poder, é poder de Deus. Desde o primeiro pneuma, desde o primeiro sopro de vida, em Adão, em Eva, em mim e em você, recebemos através da ação do Espírito Santo o sopro da vida. Quantos podem adorar o autor e consumador da nossa fé, ao sustentador do ar que respiramos aqui nesta noite, que soprou sobre Adão, sobre Eva, sobre a minha vida e a tua, o fôlego da vida. No Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que ele operava, ele agia, interpelava, se movia através de 3 classes de pessoas: sacerdotes que eram ungidos, profetas de Deus e reis que foram ungidos em o nome do Senhor. A Bíblia vai falar a respeito de Saul, um jovem temeroso da tribo de Benjamim, a mesma tribo do apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer que Saul, aquele que certa feita se esconde atrás das bagagens dos animais com temor e medo, mas que recebe a unção para ser rei de todo Israel. A Bíblia vai dizer então que certa feita ele encontra um grupo de profetas que estavam profetizando, e o Espírito de Deus se apoderou da vida de Saul, o Espírito Santo, e ele foi transformado em um novo homem. Aleluia, aleluia. O profeta Joel recebe a inspiração, dizendo que nos últimos dias de um tempo chamado de Kairos, o tempo das estações, da plenitude de Deus, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a criatura, até mesmo sobre servos e servas. E a Bíblia vai dizer que Joel então profetizou muitos anos antes de ele vir, de ele descer no dia de Pentecostes. A Bíblia vai dizer então que Jesus vem e cumpre o seu chamado, o seu propósito da salvação. Vem pregar o reino de Deus, que não é nada material, físico, natural, mas o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, aleluia, que habita dentro de nós. E ele vem então preparar o caminho agora, aleluia. João Batista preparou o caminho para o Senhor, mas Jesus vai preparar o caminho para a descida, para a vinda do Espírito Santo a esta terra. Por isso a sua declaração: importa que eu vá para que ele venha, porque se eu não for, ele não virá. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o conheceu, diz a palavra. Jesus está para se ascender aos céus.
E agora vai fazer a declaração, dizendo: mas recebereis. Olha para o seu irmão, diga assim: poder. Diga: não é apenas a presença maravilhosa, santa e poderosa, mas é a manifestação do dunamis, do poder do Espírito Santo. Os discípulos já estavam sendo capacitados por ele. Lembra da grande comissão? Daqueles que foram também e tinham autoridade até para expulsar demônios. Lembra da declaração, quando não conseguiram expulsar uma casta, que Jesus faz a declaração que tem casta de demônio que só sai com oração e jejum. Mas agora Jesus vai fazer a declaração da necessidade deles serem revestidos de poder, serem cheios do Espírito Santo. Eles já eram. Por quê? Porque eles já tinham aceitado o Messias. O Espírito Santo já estava procurando agir na vida deles, mas eles ainda não eram revestidos com o poder do Espírito Santo que desceria no dia de Pentecostes. Jesus faz a declaração dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então é sinal que ele tem que descer. Ele não se manifesta apenas aqui na terra, ou age conforme o homem quer. Tem que descer do alto para você receber. Aleluia. A Bíblia diz que isso aconteceu no dia de Pentecostes. Jesus faz a declaração para os 500 estarem em Jerusalém. Apenas 120 dão atenção. Não é diferente nos nossos dias. Compete a mim e a você pregar. Quem convence é o Espírito da verdade. Compete a mim e a você anunciar as boas novas. Quem convence é Ele. Aleluia. Dos 500 convidados, diga para o seu irmão: apenas 120. Diga: mas os 120, o remanescente fiel, estava unanimemente e constantemente orando, se consagrando por 10 dias consecutivos. Depois do 40º dia que Jesus estava sobre a terra, ainda em um corpo de glória, antes de subir aos céus, por 10 dias eles estavam orando. E eu sei que tem pessoas que oraram por este congresso, tem pessoas que consagraram, jejuaram por este congresso. E a Bíblia diz que desceu, soprou como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E é interessante que eles não estavam de pé, nem de joelhos, eles estavam sentados. Naquele momento, como você está aí, e o vento soprou, e a língua de fogo repousou sobre a cabeça de cada um deles, e todos eles foram batizados com o Espírito Santo. E com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Eba, xerebalaya. Cheios de poder agora. E a Bíblia vai dizer que eles começam a profetizar. É por isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, dizendo no capítulo 14 de 1 Coríntios: procurai com zelo, irmãos, os melhores dons.
A palavra zelo no original quer dizer desejo, não cuidado apenas. Desejo ardente, árduo intensamente. Os melhores dons, principalmente o de profetizar. É para a igreja de Corinto que Paulo vai dizer: aquele que já fala em línguas estranhas, fala em mistérios com Deus, aquele e aquela que já foi batizado com o Espírito Santo, fala em mistérios com Deus, ninguém o entende, mas aquele que profetiza, aquela pessoa edifica a igreja. E ele diz: procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Deus quer entregar dom de profecia aqui nesta noite para quem já fala em línguas estranhas. A descida do Espírito Santo traz esta manifestação de poder como uma dinamite, com fogo, com unção, com autoridade, com ousadia e com intrepidez. Vai nos chamar a atenção que através da ação da explosão, do dunamis, a explosão de poder, eles receberam línguas estranhas, dons espirituais e uma ação do Espírito Santo. Levante a sua mão e diga assim: para influenciar e não serem influenciados pelo mundo. Diga: a ousadia, a intrepidez do Espírito Santo desceu sobre eles para enviá-los ao mundo, cheios, pleuros, na plenitude do Espírito. Agora eles já não faziam mais o que queriam, por isso está escrito que aquele e aquela que é nascido do Espírito não sabe nem de onde vem e nem para onde vai, porque é como o vento, aonde o vento sopra, o leva para cumprir o propósito de Deus. Rebaraia. A manifestação de influência recebe um termo grego de uma palavra chamada de ischiros ou ischuros, que quer dizer poder de influência. Martinho Lutero, em uma das suas declarações, ele disse: o evangelho que não confronta, o evangelho que não influencia, o evangelho que não muda a vida das pessoas, não é o verdadeiro evangelho. Reba, xeremai, xerebai. Para pregar a verdade, tem que ser cheio do Espírito Santo. Para falar muitas vezes aquilo que você não falaria normalmente, mas que o Espírito Santo manda falar. Doa quem doer, aleluia. Tem que ser cheio do Espírito Santo para pregar a loucura do evangelho, a loucura da pregação. Tem que ser cheio do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo, certa feita, ele pede oração dizendo: orais por mim, para que não haja impedimento na pregação da palavra de Deus, para que ele manifestasse a autoridade do Espírito Santo através da pregação da sua palavra. Para ser enviado ao mundo, para influenciar nações, povos, tribos e línguas. Não é apenas com teologia humana, não é apenas com palavras bonitas. Ano retrasado estive em alguns países da Europa
E pela graça de Deus se salvaram algumas almas. Em Barcelona, um casal de catalães se converteram ao Senhor, um povo de coração duro, na região da Catalunha, que pertence à Espanha. Em Londres, pregando em uma igreja, 3 almas se renderam diante do altar em lágrimas, o Espírito Santo movendo. O pastor da igreja chegou para mim e falou: pastor, isso aqui é extraordinário. Eu falei: por quê? 3 almas. Ele falou: às vezes eu fico 6 meses, 1 ano, sem conseguir ganhar uma alma para Jesus neste país. A resistência inglesa, a resistência de pessoas de outros países, a resistência de outras religiões, outros segmentos religiosos, a resistência da frieza, a resistência do ceticismo, a resistência do ateísmo, a resistência da dúvida. Mas quando o Espírito Santo vem através da sua palavra, a Bíblia diz que é como um martelo que esmiuça a penha, operando Deus. Quem impedirá? A palavra verdadeira ainda convence, ainda liberta, ainda salva ao mais vil pecador. Eu tenho um amigo, um pastor na Argentina. Estivemos no ano passado com eles. Uns dias atrás ele estava pregando na Alemanha, e junto com ele e o pastor da igreja que o recebeu, estava mais 2 pastores da Rússia. Em uma entrevista ele perguntou: como está o evangelho na Rússia, pastores? O pastor disse: nós estamos orando, estamos clamando ao Senhor para que o evangelho de poder chegue e se manifeste no nosso país. Aleluia. Por que ele fez a declaração, o evangelho de poder? Aí ele mesmo reitera dizendo: porque as pessoas estão cheias lá de palavras bonitas, frígidas, frias, que não liberta e não salva ninguém. Mas quando o evangelho de poder chega, quando a unção que está na minha vida e na sua, pela misericórdia de Deus, chega para salvar, chega para libertar, chega para fazer a diferença. E o pastor levantou as mãos e disse: nós precisamos deste evangelho de poder e o poder do Espírito Santo para salvar a Rússia e os demais países da Europa, aonde o evangelho de poder chega para fazer a diferença. Palavras bonitas não convencem, palavras bonitas massageiam o ego das pessoas, palavras bonitas emocionam, mas exemplos espirituais arrastam multidões. A manifestação do dunamis, do poder de Deus através da vida de um crente, de uma crente cheia do Espírito Santo, que fala em línguas estranhas, que profetiza, que levanta a mão de autoridade e diz: caia por terra a entidade, principado e potestade, porque o meu Jesus quer salvar, o meu Jesus quer libertar, o meu Jesus quer batizar com o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo, a manifestação do dunamis, teve e tem um propósito principal. Qual o propósito? Primário: salvação de almas.
Aleluia. Receber poder de Deus não é apenas para ostentar. Não, não, não. A manifestação do poder é para nos encher, nos revestir, mas para sermos usados por Deus. E por que não dizer, sermos ousados pelo Senhor e através do Espírito Santo de Deus? A manifestação da descida do Espírito Santo de poder era para revesti-los para os momentos de adversidade, os momentos de afronta, os momentos difíceis que eles teriam que enfrentar. O temor dos discípulos era: Senhor, e quando nos levarem à presença dos magistrados, das pessoas de alto escalão, dos doutores da lei e da ordem, dos governantes, das pessoas de alta hierarquia, porque a maioria deles eram pessoas simples, com pouca letra, alguns até, por que não dizer, iletrados. Mas Jesus disse, certa feita a eles: não vos preocupeis, porque no mesmo instante o Espírito Santo colocará a palavra em vossos lábios, em vossa boca. Apenas vai, apenas pregue o Evangelho, apenas fale do amor de Cristo, apenas fale que Jesus é real, apenas pregue o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apenas pregue o Evangelho de poder, que ainda liberta e salva, batiza com o Espírito Santo. O contexto é claro, irmãos. Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós. Tem muita gente que é cheio de Deus, mas ainda não foi revestido com o poder do Espírito Santo. Tem muita gente que manifesta a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus por isso, porque aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador. O Espírito Santo veio sobre você e te encheu. Mas ainda falta a ação, a manifestação de poder, o revestimento. Por que revestir, pastor? Porque o revestimento vem por fora. A ação do Espírito está dentro, mas o revestimento ele vem por fora, para nos proteger como uma armadura. Por isso Jesus disse: vocês precisam receber este revestimento. Se reveste por fora. Por isso todo dom, toda manifestação de poder, ela é externa. Você recebe a unção, você recebe a graça, você recebe o fogo, você recebe o calor do poder de Deus, mas a manifestação é externa. As línguas saem para fora. Os dons espirituais são manifestos para o outro, é do individual para o coletivo. Quem recebe a manifestação deste revestimento, para quem tem o dom de cura, é quem foi ou vai ser curado através de você. Quem receberá a manifestação do milagre é quem já recebeu ou vai receber através do dom de milagre que Deus quer te entregar. O revestimento é externo,
A manifestação do dom é externa. Veja, para quem já fala em língua, ore para se tornar profeta. Quantos profetas nós temos aqui que já profetizam? Quantos falam em língua estranha e querem receber o dom de profecia aqui nesta noite? Eu sinto que Deus quer te revestir para você ir fazer missões, para você ir aonde Deus te mandar, para você ir sem temor e sem tremor, para você chegar com autoridade naquele lugar, dizer para os demônios baterem em retirada, para levantar as mãos e curar enfermos, para operar sinais, prodígios e maravilhas. É para isso que recebemos, é para isso que buscamos. Precisamos buscar o revestimento de poder do Espírito Santo. É por isso que está escrito que quem fala em língua, se não interpretar a língua, então que Deus use outra pessoa com o dom da interpretação. É por isso que os dons está no plural, o único dom de curar. Deus vai usar cada um de um jeito. Eu já orei por pessoa que caiu para ser curada. Já toquei em pessoas para ser curada. Já orei por pessoas sem tocar e foram curadas. Deus vai usar cada um de um jeito. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagres extraordinários. Sim ou não? Está escrito. Só que Apolo se converte, vai pregar em um certo lugar, as pessoas aceitam a Cristo. Este erudito, que foi discipulado por Áquila e Priscila, mas um grande conhecedor da lei, Apolo, da onde vem o termo apologia, que quer dizer defesa. Mas a Bíblia diz que Paulo chega em um lugar onde as pessoas já tinham aceitado a Cristo. Paulo faz outra pergunta para eles. Ele chega e diz: já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: até agora nem sequer ouvimos falar dele. Você só pode dar aquilo que você tem, ou aquilo que você recebe de Deus. Tem gente criticando a ação do Espírito Santo porque nunca foi usado por ele, nunca operou nenhum sinal através dele. É fácil criticar algo que você apenas interpreta, mas não provou e não conhece. Agora, quem já conheceu, quem já provou deste fogo, aqui nesta noite, deste poder, desta autoridade, desta unção, sabe do que eu estou falando. Eu já ouvi a manifestação do Espírito Santo aqui nesta noite, em vidas que já falaram em língua estranha. É fácil criticar alguém que tem uma visão tradicional e não quer experimentar. É fácil criticar e dizer que as línguas que nós falamos é uma glossolalia, é algo inventado na nossa cabeça. Fala para o seu irmão, diga assim: mas glossolalia, com todo respeito aos tradicionais, diga, não vem com fogo e nem com poder. Diga, é apenas uma língua natural na mente. Diga agora a língua de fogo, a língua do Espírito Santo, ela vem com poder. E já tem gente que já falou em língua aqui, já tem gente que já deu salto na cadeira, já tem gente que se levantou renovada e renovada pelo Espírito Santo, já tem gente que tem desejo também de receber, e a unção tem que ser desejada. Quantos querem sair daqui cheios, transbordantes do poder, da unção e da autoridade do Espírito Santo? Levante a tua mão, porque Ele quer tocar, Ele quer revestir pessoas aqui. Shaddai, Rebeca, Tarabassai, vai recebendo
recebendo algo novo, vai recebendo a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Toca, 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 toca. Vestido de poder, da autoridade do Espírito Santo, do nome de Jesus. Pode dizer: entidade caia por terra, bata em retirada agora. Principado e potestade, dá lugar à ação do Espírito Santo. Jesus quer salvar em hospitais, Jesus quer salvar em cadeias, Jesus quer salvar nas ruas, Jesus quer trazer de volta aqueles que pararam, aqueles que saíram da igreja. Jesus quer te usar para trazer de volta. Fora as almas que não foram salvas, irmãos, que não aceitaram a Cristo como Salvador. A estatística mostra que já passaram 2 igrejas por dentro das nossas igrejas, estão fora. A estatística de missões mostra que existe 2/3 fora, de pessoas que se converteram, estiveram na igreja e não estão mais, se deixaram novamente se iludir pelo mundo secular, se deixaram levar pelos prazeres e tentações do mundo secular. A indagação ou a pergunta indagatória é: essas pessoas foram cheias do Espírito Santo? Essas pessoas receberam o revestimento do Espírito Santo? E se foram e receberam, o porquê estão fora? Estão resistindo ao Espírito Santo? Porque se um dia ele os encher, o mesmo que convence a mim e a você, para se manter na presença de Deus, para cumprir o propósito da chamada de Deus individual e coletiva da nossa família, é o mesmo que convence aqueles que estão fora. Mas qual é o problema então? O problema é que há corações endurecidos, há mentes cauterizadas pelo engodo da tentação e do prazer carnal. Por isso Paulo vai escrever à igreja de Corinto, quando começou a haver uma divisão no meio deles, ele vai dizer: irmãos, eu queria vos escrever como a espirituais, mas vocês estão tendo atitude de carnais, de meninos em Cristo. A atitude de vocês é de crianças, porque alguns estão apoiados em homens, alguns estão dizendo que são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cefas, de Pedro, e outros dizem que são de Cristo. E Paulo vai dizer: nem eu sou alguma coisa, nem Apolo, somos apenas cooperadores de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que traz o crescimento. Tem muita gente que se decepcionou, porque se apoiaram em homens falhos como eu e você, pecadores como eu e você. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Pecado no original é errar o alvo. Cada vez que você erra o alvo, você peca. Deus manda você fazer, você não faz, você peca. Deus manda você fazer o bem, você não faz, você peca. Deus manda você ir para a direita, você vai para a esquerda, você peca. Deus manda você ficar calado, você fala, você peca. Deus manda você falar, você não fala, você peca. Deus manda você evangelizar, você não evangeliza, você peca.
Xaramandegabassuria. Ramanderebassurabadagassô. Mas foi o sacrifício vicário, substituto do cordeiro animal, pelo corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu e você fomos perdoados, sarados, santificados. Por isso está escrito que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amás. Se coloque de pé. Xarabahá. Rebaia. Cantoretes. Nelson. Reba. Xerebaia. Quem é cheio do Espírito Santo vai cumprir o ide, a vontade do Senhor. Se Deus mandar lá para o deserto, vai. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se é verdade, então sai do seu lugar e vem à frente. Quanto cantor vai adorar o Senhor? Aleluia. Deus nos reveste, nos enche para ser testemunho, para fazer a vontade dele, para ir aonde ele nos manda. Sai do seu lugar e vem à frente. Diga assim: Senhor, eu quero ser mais desprendido, mais desprendida para fazer a sua vontade. Isso não quer dizer que você tem que ter carteirinha. Tem gente que tem carteirinha e não faz nada. Estou falando de desprendimento para fazer algo para o Senhor, fazer o seu melhor para Deus, quer seja com o seu louvor, com a palavra que Deus coloca na sua boca, com os seus instrumentos, com aquilo que Deus já tem te dado. Deus, as tuas missionárias diante do teu altar, creio nesta noite que o Senhor está revestindo com mais graça, com mais virtude, com mais unção, com mais poder, com mais autoridade, a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Xarabarasi, rebarabassurie, xarabata. Sando rebarso, rimando, xerebaraço, ragando, xaraba, remandora, siriaço, rimionde, rassi, vohosh, dimai, keto, bando, nai, chova, res, tuba, bago, teba, yeba, sikimai, dabangocho, defassi, rimiando, que barrasei, shadagambagando, steba, riba raia sou de que ele faia sou, rima raia sei. O Senhor te deu um talento, mas não é só para música. Tu sabes o que Deus requer de ti. Diz o Senhor:
que é para você multiplicar o dom que Deus te deu. Eu via você treinando pessoas, e o nome do Senhor sendo glorificado. E o Senhor diz: faça para mim, e eu faço para ti e para os teus. Quanto mais fizer para mim, mais eu farei por ti e pelos teus, e farei transbordar os teus lagares. Prosperarei a sua vida e a sua casa, porque é uma promessa sobre ti desde o ventre, e tu sabes, diz o Senhor. O Senhor Deus me mostrava se eu tenho sido lapidado, porque há uma grande obra sobre a tua vida. Tem doído, mas diz o Senhor para ti que faz parte da modelagem. Deus vai te levantar com mais autoridade, unção e poder. Diz o Senhor que levantarás as mãos como Ele tem te prometido. Demônios cairão por terra, milagres acontecerão, e almas se renderão à minha presença. Servo, persevera, porque eu, o Senhor, estou nesta prova contigo, te diz o Senhor nesta noite. Xarabadaia. As palmas louvam o Senhor até aqui. Oh glória, oh glória.